Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para apreciar aqui essa meditação promovida pela lição da Escola Sabatina, cujo título hoje é Lembre-se dos seus líderes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Deus quem criou a igreja e como ela é instituída hoje. Deus criou a igreja, uma comunidade de crentes, e colocou sobre essa igreja alguns líderes. Deixa eu ler para você o que Paulo escreveu lá em Efésios 4, verso 11, que diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você percebe por essas palavras que a liderança é fundamental para o bom andamento da igreja de Cristo. Deus tem um propósito muito claro para a igreja nessa terra, a fim de que ela se torne ou continue sendo uma agência de salvação. A liderança foi instituída por Deus para que os santos, para que os membros dessa igreja sejam incentivados ao trabalho, sejam relembrados constantemente do seu papel fundamental para que essa missão se cumpra. Baseado no que nós acabamos de ver, e dito isso, a palavra de Deus vai dizer assim lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O apóstolo Paulo está se referindo àqueles que fundaram a igreja no tempo dele. Ele está dizendo para os crentes atuais, olha, volvem os olhos para trás e vejam aqueles que lhes pregaram a palavra. Não somente um exercício, um exercício mental, não é somente isso, mas vocês precisam imitar a fé que eles tiveram, a sua conduta. Olhem para eles, ou seja, os líderes que fundaram a igreja, que pregaram a palavra, que foram os pioneiros, para Paulo está no mesmo patamar do que os heróis da fé do capítulo 11, aqueles que fizeram grandes coisas para Deus. Esses aqui não são nomeadas as coisas que eles fizeram, mas aqueles que estavam presentes nos tempos de Paulo foram incentivados a olharem para eles e imitar-lhe a fé. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para esses que estão no presente, capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eles são motivados a se lembrar dos líderes que passaram, mas não negligenciar os líderes do presente. E a exortação é muito clara, seja submisso e seja obediente à sua liderança, porque foi Deus quem concedeu a si. Nós vimos lá em Efésios 4, versículo 11. Bom, meu amigo, minha amiga, respeito à liderança, ela é importante em qualquer nível da sociedade. Se você está na sua casa, você precisa respeitar a liderança dos seus pais. Se você está na empresa, você precisa respeitar a liderança daqueles que são colocados sobre você. Se você está na escola, você precisa respeitar a liderança dos seus professores. Se você está na igreja, o que se espera? Então quer dizer que lá no mundo nós podemos considerar essas coisas, na igreja pode ser uma anarquia, qualquer um pode fazer o que quiser, desrespeitar a liderança, não pode acontecer assim. Diz a Bíblia que esses líderes da igreja prestarão conta, porque eles velam pelo rebanho, prestarão contas. Então, olha só, é incentivado tanto a liderança a fazer um trabalho cuidadoso para com os membros da igreja e também é incentivado os membros da igreja a olharem para esses homens como enviados de Deus, respeitá-los e obedecer-lhes, para que o que eles façam, não façam gemendo, como ele disse aqui, mas façam com alegria. Percebe, queridos amigos? São coisas práticas que trarão saúde ao movimento. Imagine na sua igreja que ninguém respeita ninguém. Olha, se você não respeita a liderança, se você fala mal da liderança, alguém não vai lhe respeitar. Você estará plantando uma semente que brota, que cresce e dá os seus frutos. Assim como você agiu com o outro, outro vai agir com você. A Bíblia diz, com a medida com que foi medido, serás medido também, certo?
Da mesma maneira que você julga, serás julgado. É assim. Nós podemos fazer o que quisermos nessa terra, mas nós não podemos escolher as consequências. Elas virão de acordo com o que nós fizemos. Plantaremos e colheremos tão certo como 2 mais 2 são 4. Então, veja, viva de maneira prática. Essas são exortações que nos ajudam a viver feliz enquanto aqui estivermos. Pastor, eu não concordo com o meu líder. Ele faz coisas que eu acho que é errado. Então, faça como Jesus lhe incentivou a fazer. E Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e ti só. Explica a situação. Se ele te ouviu, ganhou o teu irmão. Se ele não te ouviu, leva 2 ou 3 testemunhas, depois conte à igreja. Esse é o procedimento. Nós erramos muito por não fazer assim. Aí nós não concordamos com o nosso líder e começamos a falar mal dele. Começamos a destruir a sua reputação, assassinando a sua reputação. Fazendo isso, meu amigo, nós nos assemelharemos ao inimigo de Deus, que é o acusador dos irmãos. Então não faça isso. Se você acha que o seu líder não está agindo como deveria agir, segundo a Bíblia, com o espírito cristão de bondade, de amor, vai lá e resgata ali. Vai lá e fala com ele, exorta-o, seja um instrumento de Deus na vida dele para que ele possa voltar atrás. E assim, eu tenho certeza que você vai cumprir o propósito de Deus para com a tua vida. Fuja daqueles que ficam falando mal da liderança, viu? Falar mal da liderança é falar mal do próprio Deus. Você há de se lembrar daquela exortação de Jesus, que aquele que rejeita o enviado, rejeita o que o enviou. Então, cuidado. Se você tem alguma coisa contra, vá. Somente entre ele e ti só. É isso, essa é a exortação. A Igreja de Deus é um instrumento de Deus. É uma instituição criada por Ele para ser uma agência de salvação, tanto os de dentro como os de fora. Para isso é preciso a liderança, para que esses propósitos e esses princípios jamais sejam esquecidos na comunidade. Obedeça-lhe e seja submisso a eles, respeite-lhes, orem por eles. Certamente você vai ver que fazendo assim, você vai se tornar mais feliz e viverá mais em paz. Acredite. Vamos orar? Pai querido, que estás nos céus, nos ajude, Senhor, a viver essa realidade. Às vezes nós não concordamos com os nossos líderes e às vezes somos tentados a fazer algo diferente daquilo que o Senhor nos orientou. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê mansidão e também humildade para entender que os líderes que o Senhor colocou sobre a tua igreja foram nomeados pelo Senhor e nos ajude a vivermos em submissão e obediência a eles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui mais uma vez esperando você para continuarmos a nossa jornada cristã. Aproveite bem o seu dia.